Graça e paz, irmãos. Um prazer mais uma vez estar juntos com os irmãos nessa comunhão prazerosa na presença de Deus. Espero que o Senhor hoje e amanhã nos ajude a compreender e a entrar mais um pouco no propósito dele para as nossas vidas. Antes eu quero apresentar um material que nós colocamos aí, deve estar está ali no canto. Sempre que a gente viaja, eu viajo todo final de semana e carrego uma livraria comigo. Quero apresentar rapidamente para os irmãos. Nós temos alguns CDs de música, não temos todos, porque nós temos 13 títulos gravados. Mas nós temos algum, Canto de Liberdade, o Incendeia-me e outros CDs de música. Temos também Ministração da Palavra, algumas em DVD. Eu acho que tem também em MP3, eu não tive tempo de olhar a livraria. Eu tenho aqui na minha mão, Quebrando o Espírito da Religião. Quem aqui não é religioso, mas é filho de Deus, dá glória a Deus? Diga comigo, o Evangelho tem nada a ver com religião. Diga, religião é coisa que o homem inventou. Diga, o Evangelho é a vida de Deus em nós. Diga, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é o Evangelho. Amém? Isso aqui é uma palavra rápida, se eu não me engano ela tem 28 a 30 minutos, que eu ministrei numa quinta-feira, semana retrasada em Goiânia, sobre quebrando o espírito da religião. Uma palavra rápida, porém uma revelação de Deus em cima da vida de Paulo, de como nós devemos quebrar o espírito da religião e entrar numa vida com Deus, para nós descobrirmos o nosso chamado. Cada um aqui tem um chamado de Deus, amém? Amém, irmãos? E você precisa mergulhar em Deus para você descobrir o seu chamado. Quero falar rapidamente também dos livros. Primeiro esse aqui, nós temos 3 livros lançados. Primeiro é esse, que é o Descanso de Deus. Diga comigo, no Velho Testamento. Todo mundo, quem não falar não vai para o céu. No Velho Testamento. Viu como funciona? Deus estabeleceu um dia para o descanso do homem. Diga, mas no Novo Testamento, o nosso descanso não é um dia. Diga, o nosso descanso é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então aqui nós falamos sobre isso, sobre o descanso de Deus. Jesus fez uma obra completa na cruz. Se você crê nele, você tem saúde, você tem paz, você tem prosperidade, você tem salvação, você tem uma vida abençoada. Amém? Esse é o nosso descanso. O segundo livro é o Mergulhando no Espírito, Compreendendo a Fé. Diga comigo, mergulhando no Espírito, compreendendo a fé. Nós precisamos, irmãos, dia após dia, aprofundar a nossa vida, mergulhar mais ainda na pessoa do Espírito Santo, para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas para isso você precisa compreender a fé. O andar no Espírito e o andar da fé, eles estão juntos. Você nunca vai andar por fé se você não aprender com o Espírito Santo. E você nunca vai ter uma vida cheia do Espírito se não for por fé. Não é? Por isso esse título, Mergulhando no Espírito, Compreendendo a Fé. Diga comigo, andar com Deus, ele é totalmente pela fé. Amém? Esse livro ensina isso. Como você anda com Deus no Espírito por meio da fé. E por último, o Graça Derramada. Olhe para mim um instante. Se fala muito sobre a graça nas igrejas. Mas por incrível que pareça, irmãos, boa parte da igreja até hoje não compreendeu a graça. Ouça. A maioria dos crentes, eles vivem assim, ó. Eles pecam, pede perdão para Deus, peca de novo, pede perdão para Deus, peca de novo, pede perdão para Deus, porque tem um entendimento errado da graça. Graça, irmãos, não é para você pecar, pedir perdão para Deus, ser perdoado. Pecar, pedir perdão para Deus, ser perdoado. Não. Graça é um lugar que quando você, por acidente, pecar, você tem um lugar para você se lavar. Essa é a graça de Deus.
Diga comigo, graça é um lugar em Deus. Diga, graça não é Deus me aprovando para pecar. Tem essa ideia, né? As pessoas acham que graça é uma autorização para viver pecando. Não, é a graça de Deus. Muitas pessoas se escondem na graça, né? Você já ouviu isso por aí? Crentes que dizem assim, não, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quem já ouviu isso por aí? Crentes que não conheceu a graça, irmãos. Não é? Quando já ouviu isso aqui? Ó, pastor, porque a carne é fraca. Quem já ouviu isso? Não é? E por que você vive nela se ela é fraca? Então vive no Espírito, não é? Então muitos crentes não aprenderam a graça, irmãos. A graça, ela te fortalece para você não pecar. Posso ouvir um amém? Diga, a graça me fortalece para não pecar. Quanto mais você conhece a graça, irmãos, menos você peca. Amém? Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você se separa do pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você quer esse mundo. Quantos creem, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vou dar esses 3 livros aqui. Quem quer esse aqui? Quem quer? Nossa, essa irmã foi rápida demais aqui. Ela leva, acho que ela nem esperou nem eu completar a frase. Então ela vai receber. Entrega aí. Quem quer o mergulhando? Não deu nem tempo, irmãos. O cara já engatou uma primeira lá. Esse aqui eu vou jogar, né? Quem faz aniversário hoje? Sua mãe, cadê ela? Não vale, não vale. Deixa eu vou jogar aqui, ó. Ai! Vou dar esses 2 DVD também. Aqui, ó. Quem? 50 anos de casamento? Quem? Aqui, é da senhora, vem cá pegar, em nome de Jesus. Merece, né, irmãos? Vai lá, entrega lá para andar mais rápido, ó. Quem que é esse aqui? Essa de verde aí, ó, dá para ela aí, ó. Quem quer um CD de música? Aquela ali foi muito rápida, aquela ali foi muito rápida. Quem quer mais um CD de música? Aquela do bebê lá, o aqui dela eu escutei de lá. Aqui! O aqui dela foi melhor. Quanto aqui? E ela veio com vontade mesmo, já esticou o braço, já veio de lá assim, ó. Crente para ganhar é uma maravilha, né, irmãos? Quem quer mais um? Vai lá depois e compra, vai lá depois e compra lá. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Deixa eu falar também dessa Bíblia. Só que essa aqui, irmãos, ó, eu só tenho 8 Bíblias dessa. Eu comprei uma caixa dessa Bíblia semana passada lá em Brasília. E eu não imaginei que os clientes estavam precisando tanto de Bíblia. Só sobrou 8. E elas são personalizadas. Aqui atrás está escrito Ministério, tem a logo, né? Ministério Ouvir e Crer. E eu só tenho, se eu não me engano, 8 Bíblias. Então os 8 primeiros que chegar lá, pode comprar. É R$35. É a versão revista e atualizada, que é a versão que eu uso. E se você estiver precisando de uma Bíblia, é só R$35. Você pode pegar lá, está personalizada com a logomarca do Ministério Ouvir e Crer. Eclesiastes capítulo 3. Quem achou, diga amém. Irmãos, quantos aqui amam mesmo a Deus? E quantos querem servir a Deus? Amém? Quantos não estão aqui somente por causa das bênçãos de Deus, né? Nesses dias, queridos, o Senhor tem nos falado muito sobre avivamento. O Senhor tem nos falado muito sobre a maior necessidade da igreja hoje. O Senhor tem nos revelado, irmãos, a maior necessidade da igreja. Aí você diz para mim, pastor, a igreja tem tanta necessidade. Não, irmãos. A igreja tem uma só necessidade. O problema é que ela ainda não viu isso. O problema é que ela não descobriu isso ainda. E você só faz aquilo que você sabe. Você só anda naquilo que você tem entendimento. Você só obedece a Deus naquilo que você entende de Deus. Você só anda por revelação. Aquilo que você entende, você obedece. Aquilo que você não entende, você não obedece.
Às vezes você obedece por instinto religioso, mas não por revelação. Às vezes você obedece porque o homem falou. E isso funciona por um tempo. Mas quando Deus fala com você, irmãos, você obedece até a volta de Jesus. Porque a voz de Deus no seu espírito é diferente da minha voz. Eu posso tentar convencer vocês aqui essa noite de algo. Você pode sair daqui convencido, como isso muito acontece lá em Goiânia, onde a gente prega e as pessoas saem convencidas. Elas dizem, não, agora, hoje a minha vida mudou. Agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou fazer isso que eu ouvi. E elas fazem por um tempo. E depois elas param de fazer. E eu entendo que essas pessoas ouviram a minha voz, não ouviram a voz do Senhor. E a minha expectativa aqui essa noite, irmãos, é que a voz do Senhor encontre o seu coração e não a minha voz. Para que você possa obedecer ao Senhor. E pode dizer amém? Né? Eu sou constantemente, irmãos, cobrado. Eu sou constantemente desafiado a sair do propósito de Deus. Eu tenho um inimigo que mora em mim, que é a minha vontade. Que é a minha vontade humana, que é a minha carne, que é o meu achômetro. Eu tenho um achômetro. Eu sou um homem espiritual, mas eu sou também um homem natural. Tem esses dois homens em mim. Paulo fala do homem natural, que é o homem exterior, e ele fala do homem espiritual, que é o homem interior. Eu tenho esses dois homens em mim. A vida de Deus está dentro de mim. A vida espiritual, o homem espiritual está dentro de mim, e ele tem prazer em Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, e ele quer o tempo todo obedecer a Deus. Mas eu carrego também em mim o homem natural, o Geraldo natural, o homem exterior, o homem carnal, que gosta do pecado, que gosta do mundo, que tem prazer nas coisas do mundo, que não gosta da obra de Deus, que não quer servir a Deus, quer servir o pecado, quer servir a vontade do Geraldo. Por isso eu vivo num constante conflito, eu vivo num constante desafio, irmãos, de não fazer e não obedecer a minha carne, mas obedecer o meu espírito, mas obedecer a palavra de Deus, mas obedecer aquilo que Deus fala comigo. Posso ouvir um amém? O que eu tenho entendido nesses últimos anos, irmãos, e hoje numa medida maior, é sobre a única necessidade da igreja. Certa vez, Jesus disse assim para uma pessoa: uma só coisa. Quantas? Jesus disse assim: uma só coisa é necessária. Jesus estava falando com uma mulher. Jesus estava na casa dessa mulher, Marta e Maria. Jesus entrou na casa. A Bíblia diz que ele hospedou na casa de Marta e Maria. Quem aqui já nasceu de novo da glória a Deus? Então Jesus está hospedado em você, para dizer para você o seguinte: o mesmo que ele disse para Maria. Marta simboliza o homem exterior, Maria simboliza o homem interior. Marta estava agitada. Irmãos, a igreja de hoje é uma igreja agitada. É uma igreja que está inventando fórmulas, inventa campanha, inventa programação. Eu tive esses dias no Tocantins, e o pastor lá pegou uma festa do mundo, eu conto muito isso, pegou uma festa do mundo, e pegou a roupa evangélica e vestiu naquela festa. E ele disse: foi a estratégia que Deus me deu, para segurar os jovens aqui. Porque antes dessa estratégia, quando tinha essa festa na cidade, os jovens saíam da igreja para ir para a festa. Eu disse para ele: pastor, está tudo errado. Está tudo errado. Isso foi uma boa ideia que o senhor teve. Isso pode durar um tempo, mas isso não vai fazer com que os jovens sejam santos. Isso não vai fazer com que os jovens permaneçam no Senhor. Você está engodando a alma deles, você está enganando a alma deles, porque na verdade eles estão amando o mundo, eles estão querendo aquela festa lá fora. Quando Nabucodonosor percebeu
que o povo de Deus estava triste, ele perguntou para o povo de Deus assim: por que vocês estão tristes? Aí eles disseram: porque nós não temos mais o templo aonde nós adorávamos. Aí Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, ele espiou o templo, olhou para o templo, voltou para a Babilônia, fez um templo igualzinho de Jerusalém, e disse para os judeus: não era templo que vocês queriam? Então está aí o templo, pode adorar. O templo que estava na Babilônia era igualzinho o templo que estava em Jerusalém. A diferença, irmãos, é que lá em Jerusalém Deus estava, e na Babilônia Deus não estava. Não adianta a gente pegar as coisas, irmão, não adianta a gente funcionar por boas ideias. Estava falando com o Stanley, o nosso grande desafio em Goiânia hoje, irmãos, é o que eu vou pregar essa noite: levantar uma igreja, levantar um povo. Nós não, o Senhor, que o Senhor levante um povo ali que entenda algo, que a obra de Deus já está pronta, que Deus já fez tudo, que tudo já está pronto, e que cabe a nós, irmãos, nos entregar a Deus dia e noite na oração, para entendermos, para enxergar, para receber por revelação a vontade de Deus para cada ministério aqui, para cada pessoa aqui, e entrar nisso, irmão. Jesus estava ali na casa daquelas duas mulheres, Marta correndo de um lado para o outro. A Bíblia diz que ela estava agitada, porque ela tinha muita coisa para fazer. Responde para mim aqui, irmão, quem que tem muita coisa para fazer? Esses dias eu peguei umas obras, eu mexo com construção civil, desobedeci o Espírito Santo e peguei umas obras. Meu tempo de oração foi lá embaixo, porque, irmãos, é tanta coisa para fazer. Você acorda, a sua cabeça, você deita, a sua cabeça está igual uma máquina, lembrando de tudo que tem que fazer amanhã, lembrando de quantas coisas nós temos que fazer. A Bíblia diz que Marta estava assim, agitada de um lado para o outro, porque ela tinha muita coisa para fazer. Porque o homem natural, irmão, ele é cheio de coisas para fazer, mas o homem espiritual, ele tem uma coisa a fazer. Diga comigo: o homem natural, muitas coisas para fazer. Diga: o homem espiritual, uma coisa para fazer. Vou repetir: o homem natural, ele tem muitas coisas para fazer, mas o homem espiritual, ele tem uma coisa para fazer. Jesus disse: Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Irmãos, quem é que crê que Deus é o seu Pai, que Ele está no controle de todas as coisas? E por que nós andamos ansiosos? E por que a gente vive uma vida tão cheia de preocupações? Semana passada eu orei com uma irmã que ela disse: pastor, eu não durmo pensando nos meus filhos. Eu falei: querida, você precisa entender que você é espiritual, e que o homem espiritual, ele tem uma coisa a fazer. Jesus disse assim: Maria, porque Marta ficou correndo de um lado para o outro, e Maria sentou nos pés de Jesus. Irmãos, quem aqui reconhece que você precisa sentar nos pés de Jesus? Eu vou falar daqui a pouco algo muito importante. A Bíblia diz que Maria aquietou-se aos pés do Senhor, e Jesus disse para Maria: Maria, você escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. Pastor, tem tantas coisas que eu espero Deus fazer. Irmãos, tudo na sua vida já está pronto. Tudo na sua vida já está feito, já está pronto. A Bíblia diz que antes de você ser gerado, Deus já tinha estabelecido toda a sua vida. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já tinha planejado toda a sua vida. Irmãos, tudo já está pronto. Se você ainda não casou, solteiros aí, dá glória a Deus, seu casamento está pronto. Os casados aí, dá glória a Deus. Os casados que não têm filho, dá glória a Deus, seus filhos estão prontos. Os casados que têm filho, dá glória a Deus, glória a Deus, seus netos estão prontos. Tudo está pronto, irmãos. Nós vamos ler na palavra agora que tudo está pronto, tudo está feito. E o que eu devo fazer agora, pastor?
eu devo ir para os pés dele, para saber como essas coisas vão acontecer na minha vida. Eu vou dar o meu exemplo rapidinho aqui, para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Eu fiquei 5 anos da minha vida, irmãos, fazendo o que Deus não me chamou para fazer. Eu fiquei 5 anos da minha vida fazendo o que o Stanley faz aqui, ó. Porque o Stanley é o pastor dessa igreja. Deus chamou ele para ser pastor de igreja, mas Deus não chamou. Mas por eu não ficar aos pés de Jesus, por eu ser um crente exterior e não um crente interior, por eu não ser um homem espiritual, e sim um homem mesmo nascido de novo, mas não desenvolvido no espírito, vivendo na alma, vivendo nos sentimentos, guiados por uma cultura evangélica, guiado por tradição. Eu saí do seminário, me ungi a pastor, e eu entendi, se eu sou pastor eu tenho que ter igreja. E eu quase dividi a igreja a qual eu era membro. Eu quase dividi o Ouvir e Crer de São Luís, porque eu queria ter uma igreja, porque na minha cabeça eu era um pastor, enquanto Deus já havia estabelecido para mim não ser pastor. Deus havia estabelecido para mim diaconato e o ministério da palavra. Mas por eu não ser um homem espiritual, por eu não sentar aos pés de Jesus, para ouvir Jesus, para saber quem eu sou, como que Ele me chamou, onde Ele quer me usar, o que Ele quer com a minha vida, por eu não fazer isso, irmãos, eu segui o caminho da tradição, eu segui o caminho da religião, eu fui ser o que os homens falaram que eu era. Derramaram óleo na minha cabeça, me ungiram e falaram, você é pastor. Aí eu pensei, se eu sou pastor eu tenho que ter igreja. E aí eu comecei a dar trabalho para o meu pastor lá, porque eu queria uma igreja. Ele era pastor, eu não era pastor. Eu queria um rebanho para mim. Irmãos, eu saí errante nesse Brasil, e eu perdi 5 anos da minha vida fazendo o que Deus não me chamou para fazer. Queridos, eu quero profetizar aqui que Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você ver e para você fazer o que Deus chamou você para fazer. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Aí Maria se assenta lá e Jesus diz, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós somos muito de buscar a Deus para Deus fazer as coisas, irmãos, porque nós não entendemos o Evangelho. Você já nasceu de novo? Quem já nasceu de novo aqui? Então deixa eu te dar uma palavra, sua vida está resolvida. Sua vida está resolvida. Não tem mais maldição sobre você. Há um sangue disponível na sua vida que te purifica de todo pecado. Os demônios perderam toda a possibilidade contra a sua vida. Você é uma pessoa resolvida hoje, irmãos. Mas nós somos cheios do querer. Essa semana eu achei engraçado. Um pastor orando, irmãos, e ele dando murro na mesa. Ele dava murro na mesa e dizia, Deus, porque o Senhor tem que fazer. Eu fiquei olhando para aquilo e disse, olha, é assim, quando nós não entendemos o propósito de Deus, a gente quer até mandar em Deus, a gente quer até dar ordem para Deus, mas quando a gente entende, irmãos, o propósito de Deus, você simplesmente serve a Deus. Eu declaro aqui um povo que tem entendimento da vontade de Deus, em nome de Jesus. Quando você entende quem você é, irmãos, seu chamado, para que Deus te chamou, seu ministério, além de você não atrapalhar ninguém, você nem atrapalha Deus de trabalhar na sua vida. Porque quando a gente não entende o nosso ministério, quando a gente não entende o nosso propósito, você começa a atrapalhar as pessoas. Eu nasci como ministério, como pastor, num grupo de vários irmãos. Pastor Gomes, pastor Carlos Eli, pastor Celso, uma gama de pastores que cresceram juntos. E por nós não sermos pessoas espirituais, nós começamos a competir entre nós. Porque quando você não entende o propósito de Deus para a sua vida, você fica possuído de inveja. Quando você não entende o propósito de Deus, seu cotovelo dói quando o irmão prospera. Quando Deus faz algo tremendo na vida do irmão e não faz na sua, você se entristece. Irmãos, nesses últimos anos eu tenho amadurecido e entendido o propósito de Deus para a minha vida. E eu tenho sido liberto do espírito da religião, da inveja, do cotovelo doendo. Eu tenho sido liberto, irmãos. Eu tenho vivido uma vida tremenda. Hoje eu não coloco a expectativa em ninguém. Eu não espero nada do homem. Eu espero tudo dele. Eu espero tudo do Senhor. Não coloco a perna na frente de ninguém e nem se preocupo com o ministério de ninguém.
Porque eu sei que o que Deus tem para mim, irmãos, ninguém tira. E o que Deus tem para você também, ninguém tira. É seu, Deus te deu. Os dons são irrevogáveis. Então nós precisamos entender que está tudo pronto, queridos. Deus, Ele não está no nosso tempo. Nós estamos aqui, nós estamos presos a esse objeto aqui, ó. Nós estamos presos a essa maquininha aqui, ó. Tem horário para começar, tem horário para terminar. Nós temos que cumprir horário. Nós temos dia, nós temos noite. Esse homem está com uma passagem marcada para a Índia. Mas se ele não comparecer lá no horário, no dia, ele não vai. Ele perde, ele não vai. Deus pode até precisar dele lá na Índia. Mas ele não compareceu no dia, na hora, ele não vai. Deus não, irmãos. Deus está na eternidade. Deus não está preso em nada. Posso ouvir um amém? Deus não está preso em nada. Em dia, tempos e meses. Deus não está na ansiedade. Nós vivemos uma vida ansiosa, mas Deus não. Deus está tranquilo, irmãos. Deus está descansado. Porque Ele já fez tudo o que precisa ser feito. E o que Ele espera de nós? Que eu e você tenhamos a sabedoria. Eu profetizo essa sabedoria sobre vocês aqui. A sabedoria de aquietar aos pés dEle e ficar ali, irmãos, recebendo o comando dEle. E se eu dizer para você que você é apenas um diácono dessa igreja, se alegre com isso, irmãos. Porque quando Deus falou para mim que eu era só um diácono, a princípio eu fiquei abatido. Mas depois eu me alegrei, porque eu descobri que era aquilo que Deus tinha para mim. Irmão, se Deus chamou você para ficar aqui tomando conta do instrumento dessa igreja, se alegre com isso. E faça o que Deus chamou, você vai estar agradando o Senhor com isso. Amém? Os crentes estão cheios de querer agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui, irmãos? Então eu vou te ensinar o que agrada a Deus. O que agrada a Deus, irmãos, é uma pessoa dependente dEle. E quem não ora, não depende de Deus. Quem não tem a vida de oração, ele diz para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor. Quem não ora, automaticamente ele diz para Deus: o Senhor é desnecessário na minha vida. Eu não preciso do Senhor. Mas quem ora, irmãos, é dependente de Deus. E quem é dependente agrada a Deus. E como é bom, irmãos, como é libertador, como é tremendo quando você encontra o seu lugar dentro da vontade de Deus. Quando você percebe que você não precisa cobiçar nada de ninguém. Quando você percebe, irmãos, que Deus está contente com você. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que viver em paz. Depois de muitos anos de vida cristã, hoje eu vivo em paz. Mas eu passei anos da minha vida, irmãos, correndo. Pensa no homem que correu. Pensa no homem que fazia. Até essa cabeça dura e esse coração duro amolecer e entender que uma só coisa é necessária. E que Deus faz as coisas do jeito dele, do tempo dele. Ele é o meu pai, Ele está cuidando de mim, Ele tem o melhor para mim. E na hora certa as coisas vão acontecer. Ei, escute isso. Na hora certa, todas as coisas vão acontecer na sua vida. Nunca será do seu jeito. Talvez uma das coisas que eu mais apanhei na vida cristã foi isso, irmãos. Eu sempre imaginei que seria de um jeito. E Deus sempre me provou que não é do jeito que eu imaginei. Porque os nossos pensamentos não são os dele. Os dele é muito maior, irmãos. E na hora certa, do jeito dele, as coisas acontecem. Eu creio que entre muitas coisas que Deus quer fazer hoje e amanhã aqui, uma das coisas que Deus quer fazer aqui é dizer: filho, descansa, Deus está no controle e todas as coisas vão acontecer. Já está pronto. Deus tem tudo pronto. Agora Deus não é incoerente, irmãos. Deus não vai dar na hora errada, Deus vai dar na hora certa. Quantas coisas, irmãos, eu sofri por não ter maturidade. Quantas coisas eu perdi na minha vida, irmão, por não ter maturidade. A Bíblia diz que Moisés, quando chegou a ser homem feito,
Ele não deixou ninguém mais chamar ele de filho da filha de Faraó. Moisés tinha 40 anos de idade, irmãos. Todo mundo no Egito olhava para ele e dizia: aí ó o filho da filha de Faraó. Quando ele era pequenininho, todo mundo passava a mão na cabecinha dele lá no Egito. Só, isso aqui é o filho da filha de Faraó. Moisés era filho da filha de Faraó, irmãos. Mas ele viveu essa mentira 40 anos. 40 anos ele viveu essa mentira. Mas a Bíblia diz que quando ele amadureceu, quando ele cresceu, quando ele desenvolveu, quando ele se tornou homem, aí ele não deixou ninguém mais chamar ele filho da filha de Faraó. Ele diz: porque eu não sou filho da filha de Faraó, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você não é o que os homens estão dizendo que você é um filho de Deus. E aí, se a gente não amadurecer, irmãos, se a gente não ir para os pés de Deus, para os pés de Jesus, para aprender as coisas com Ele, para aprender as coisas certas. Quem quer aprender o que é certo aqui, irmãos? Tem vivido tanto temor no meu coração. Essa semana eu estava com o pastor Amarildo. Sei que quantos conhecem ele. Nós estávamos indo para um centro de recuperação, pregar para uns ex-viciados. 30 recuperando. E eu dirigindo ali, ele do lado. Ele foi fazendo a retrospectiva da vida dele. E eu fui vendo, irmãos, como que Deus está abatendo aquele homem. Às vezes Deus nos abate, irmãos. A Bíblia diz que Ele corrige com vara aquele que Ele ama. Queridos, se tem uma coisa que eu quero ser nesses dias, é corrigido por Deus. Quantos aceitam a varinha santa aí? Vai lá, todo mundo, quem aceita a varinha santa? Deus precisa nos corrigir. Nós somos muito mundanos ainda. Nós temos muita expectativa desse mundo ainda, irmãos. Procurando as coisas do mundo. Irmãos, sabe o que eu estou descobrindo? Eu estou descobrindo que quando você vai para os pés de Jesus, você passa a ter coisas que você nunca imaginava ter. Posso dar um testemunho? Ainda que para vocês isso não tenha muito significado, mas para mim tem. Alguns anos atrás, eu estava viajando numa rodovia e passou um carro. Um carro infinitamente melhor do que o meu. Um belíssimo carro. Um carro de luxo. Da Honda. Um SUV. E aquele carro passou por mim. E eu fiquei olhando para aquele carro. E eu disse no meu coração: eu queria ter um carro desse. Aí eu olhei para o meu carro. Eu disse: mas eu tenho um desse. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei triste. Esse mês agora, irmãos, o Senhor me deu aquele carro. Quando Deus me deu aquele carro, eu lembrei daquele fato. Anos lá naquela rodovia. Por que Deus não me deu aquele carro naquele tempo? Porque se Deus tivesse me dado aquele carro naquele tempo, eu ia entrar no estacionamento da igreja me exibindo, achando que eu era melhor do que outros por ter aquele carro. Eu não estava pronto para ter aquele carro, porque aquele carro ia me tomar de Deus. Aquele carro ia me atrapalhar, irmãos. Hoje, aquele carro não me atrapalha mais. Ele veio de forma fácil à minha mão. Não fiz nenhum esforço, irmão, para aquele carro vir para a minha mão. Ele está vindo de uma forma, foi o carro mais fácil que eu comprei em toda a minha vida. Está vindo para a minha mão. Aí Deus está me ensinando que quando você vai lá para os pés dele, quando você crê, irmãos, quando você acredita que está tudo pronto, está tudo feito, que basta você se aquietar diante dele, para ouvir ele, o tempo dele, a vontade dele, a hora dele, do jeito dele. Irmãos, quem quer do jeito dele aqui, da glória a Deus? Deus nunca vai fazer do seu jeito, queridos, porque o seu jeito não é o melhor muitas vezes. Eu queria aquele carro naquele tempo. Aquele tempo não era o tempo, irmãos. O tempo era agora. Porque eu não estava preparado para aquilo. Tinha um rapaz lá no Ouvir e Crer que todo mundo cresceu dizendo assim para ele: você vai ser pastor. Você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor. Porque ele era muito servo na igreja. Ele servia, limpava as cadeiras, estava ali com os pastores, pronto a servir, lavava o carro dos pastores, estava ali na igreja, e todo mundo começou a dizer: você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. E ele foi crescendo com aquilo: eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Aí de repente, irmãos, ele começou a ter atitudes. E aí ele começou a fazer coisas porque ele ia ser.
E aí alguém disse assim para ele: não tem pastor solteiro, todo pastor é casado. E aí ele saiu louco para casar, porque todo mundo disse que ele era esse pastor. Aí ele se envolveu com uma moça, para casar com ela para ser pastor. E eu percebi que ele não gostava daquela moça, mas todo mundo estava dizendo que ele era pastor. Todo mundo estava falando que ele era aquilo, e ela acreditou que ele era aquilo, que ele era aquilo, que ele era aquilo. Aí um dia eu chamei ele lá na minha sala, no meu quarto, tranquei a porta, disse assim para ele: fulano, olha nos meus olhos e diz assim para mim: eu amo a fulana. Aí ele olhou nos meus olhos e disse assim: eu amo. E começou a chorar. Ele disse: você está fazendo porque as pessoas estão mandando você fazer, porque as pessoas estão falando que você é. Irmãos, ele casou, foi ordenado, virou pastor, desviou do evangelho. É uma vergonha para o evangelho hoje dentro da cidade. Hoje ele é um escândalo na cidade para o evangelho, porque ele fez tudo aquilo, irmãos, no esforço próprio, no achômetro dele, na vontade dele, e não na vontade do Senhor. Eu disse para o pastor Heber, disse para alguns pastores: a culpa desse escândalo é nossa. A parte da culpa desse escândalo é minha, é nossa. Porque nós começamos, irmãos, a falar para as pessoas o que muitas vezes Deus não falou com a gente, o que muitas vezes não é a vontade de Deus para ela. Pastor José correu, mas Deus pegou ele no final. Eu declaro que Deus vai te pegar no final, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser pego por Deus. Eu não quero ficar fazendo a minha vontade, eu quero entrar na vontade de Deus para a minha vida. Você posso ouvir um amém? Né? Esse dia eu conversando com um rapaz lá no Ouvir e Crer, eu achei tremendo aquele jovem. Ele disse assim: pastor, eu estou estudando, vou concluir a minha faculdade, estou obedecendo os meus pais. Achei tremendo aquele jovem. Estou obedecendo os meus pais, vou me formar, vou agradar o meu pai e minha mãe, vou obedecer eles. Eu falei: faz isso, querido, está na palavra, isso vai te fazer bem. Mas ele disse: mas faculdade não é prioridade. Ele está fazendo uma boa faculdade. Ele disse: ganhar dinheiro, pastor, não é a minha prioridade. Fazer tudo que o meu pai, que a minha mãe quer, não é a minha prioridade. Ele disse: a minha prioridade é descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, eu desejei ser o sogro daquele rapaz. Eu desejei que ele casasse com uma filha minha. Meu Deus, olha a cabeça dele. Estou obedecendo os meus pais, estou fazendo faculdade, boa faculdade, mas eu estou preocupado com a vontade de Deus para a minha vida. Descobrir para que Deus me quer. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra de passagem. Você está aqui só para servir a Deus. Você não vai ficar aqui não, seu lugar não é aqui não. Tem um lugar preparado para você na eternidade, a Nova Jerusalém. Isso aqui tudo vai acabar, irmãos. Casa, carro, esquece isso aí. Você pode estar no melhor carro hoje, daqui uns anos é um monte de lixo, é um monte de ferrugem. Não há nada mais importante do que descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Deixa eu ler um texto com você aqui em Eclesiastes capítulo 3. Lê comigo o versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Diga comigo: desde o princípio até o fim. Rapidamente, vai comigo em Apocalipse 21. Coloca uma marca aí, uma caneta, um negócio, vai comigo para Apocalipse capítulo 21. Olha comigo aqui o versículo 6. Apocalipse 21, versículo... Isso, é o 6 mesmo. Disse-me ainda, Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está o que, irmãos? Tudo está o que? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede. Quem é que tem sede da glória de Deus, irmãos? Sede dele. Quem tem sede de Jesus aqui? Eu a quem tem sede darei de graça da água, da fonte da água da vida. Volte comigo para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3.
versículo 14 agora. Aquela hora nós lemos o 11, agora vamos ler a primeira parte do 14, que diz assim, Eclesiastes 3, 14. Sei que tudo quanto Deus faz, dura o que, irmãos? Digam comigo, o que o homem faz, acaba. Mas o que Deus faz, é eterno. Irmãos, quantos aqui quer a obra de Deus na sua vida e não a obra do homem? Volte comigo para o 11. Diz assim, tudo fez Deus formoso. Quantos creem que o que Deus faz é bom, irmãos? É bonito, é perfeito. Mas como que ele fez? No seu devido tempo. Diga 3 coisas comigo. Diga, tudo está pronto. Diga, tudo está feito. E Deus nos entrega no devido tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Ele diz aqui que tudo ele fez, do princípio ao fim. Fez tudo formoso, fez tudo perfeito, mas no tempo dele. No tempo de Deus. Apocalipse diz que tudo já está pronto, tudo já está feito. O seu futuro, irmãos, já está garantido. A sua história, ela já está escrita. Tudo que você vai ser em Deus, já está pronto. Agora nós corremos o risco de perder, irmãos. Preste atenção nisso. Nós corremos o risco de perder a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Paulo, ele tinha medo de ser desqualificado. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que eu tenha pregado a muitos, não venha a ser desqualificado. Paulo tinha medo de perder, de ser desqualificado, de não entender, de não entrar, de não receber tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Irmãos, a obra de Deus na sua vida, ela só não vai dar certo se você não estiver disposto a buscar a Deus. Vou repetir isso. A obra de Deus na sua vida só não vai dar certo se você não estiver disposto a buscar a Deus. Porque se você estiver disposto a buscar a Deus, irmãos, Ele vai te revelar todas as coisas. Ele vai te mostrar tudo. Aí, irmãos, nós precisamos entender algo. Diga comigo, Deus é Espírito. Deus é espiritual. Tudo que Deus faz, Ele faz de forma espiritual. A obra de Deus é espiritual, irmãos. Milagre é pelo Espírito. Quantos querem milagres aqui? Milagre é algo espiritual, irmãos. Tudo que Deus faz de forma espiritual. Aí, queridos, você que nasceu de novo, se você não desenvolver a sua vida espiritual, você passa anos nessa terra, vai para o céu? Claro que vai. Você é salvo. Você confessou Jesus. Você se santificou aqui. Você viveu uma vida de santidade. Você comungou com Ele. Mas você chega lá, irmãos, sem completar a sua carreira. No final da vida de Paulo, Paulo diz assim, eu completei a minha carreira. Ele completou, ele fez tudo o que Deus havia mandado ele fazer. Queridos, quem aqui quer fazer tudo o que Deus tem para você? Né? Aí essa semana eu estou conversando com a Amarildo. Ele disse, Geraldo, é interessante como que Deus está me parando. Irmãos, tem um ano que esse homem ora e estuda a Bíblia só sobre uma coisa: o propósito de Deus para a vida do homem. Ele está debruçado sobre essa Bíblia de Geraldo. Eu não dou mais, ele tem a minha idade, 49 anos. Eu vou fazer agora, mês que vem, esse mês, 49 anos. Ele tem a minha idade. Ele disse, Geraldo, eu não vou fazer mais nada daqui para frente. Eu não dou mais nenhum passo daqui para frente sem entender, sem saber realmente qual é a vontade de Deus para a minha vida.
E o que esse homem fez para isso, irmãos? Ele fez o que Maria fez. Assentou-se aos pés de Jesus. Ele ora dia e noite. O tempo que ele tem, irmãos, ele está orando. Ele diz: Geraldo, eu já perdi prazer por televisão, eu já perdi prazer por esse mundo. Para mim no shopping com a minha esposa hoje é uma luta. Eu vou porque eu amo ela, eu vou para agradar ela, mas eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar a minha existência para saber o que Deus tem para mim, porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Irmãos, hoje eu estou assim também. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Pastor José está desse mesmo jeito. É interessante, irmãos. O avivamento está chegando. Nós ainda vamos provar de um avivamento antes do arrebatamento, viu? Em nome de Jesus. Mas é interessante como que eu estou achando homens assim. Heber está assim, pastor José está assim, Amarildo está assim. Quantos homens de Deus que você conversa hoje no Brasil, irmão, que estão assim, que estão cansados, cansaram, que descobriu que ficar aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem. Irmãos, quando a gente vive a vida de ativismo, você não ouve a Deus. Tem gente que não tem tempo para ouvir Deus. Pastor, como que eu ouço a Deus? Aqui. Isso aqui é a boca de Deus, irmão. Se você parar lá, com esse livro, aquietar a sua alma, aquietar o seu espírito, ao invés de você ficar na frente de uma televisão, ao invés de você ficar horas na frente de uma internet, entregar-se ao Espírito Santo. Fica ali, você e Deus. Ora, deixa eu te contar uma coisa. Do momento em que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, até o seu martírio, até a sua morte, isso durou 33 anos. Interessante esse número, né? 33 anos. Esses 33 anos na vida de Paulo, irmãos, foram divididos em 3 etapas, 3 períodos de 11 anos. Jesus, ele fez toda a vontade do Pai. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, irmãos. E o que Jesus fez até os 30 anos de idade? Jesus era um homem do monte, ele vivia no monte, irmão. Desde adolescente, do templo, até 30 anos de idade, Jesus não fez outra coisa a não ser orar e ouvir a voz do Pai. O ministério dele durou 3 anos e meio, e ele fez tudo que Deus havia estabelecido para ele fazer. Os primeiros 11 anos da vida de Paulo, sabe o que Paulo fez? Paulo ficou no deserto. Ele ficou 11 anos no deserto, irmãos. Ninguém viu Paulo quando ele converteu. Ele converteu, aí ele pegou todos os escritos que havia do Velho Testamento, o livro de Jó, que foi o primeiro livro escrito, o livro de Gênesis, o Pentateuco, alguns profetas que já estavam escritos. Paulo pegou todo aquele material e Paulo foi para o deserto. E lá ele ficou 11 anos. É por isso que ele chega lá na igreja de Coríntios, ele diz assim: irmãos, eu oro em línguas mais do que todos vós. O que Paulo ficou fazendo 11 anos da vida dele, irmãos? Descobrindo a vontade de Deus para ele. 11 anos da vida dele. E Paulo fala algumas coisas interessantes, né? Paulo, irmãos, quando ele converteu, ele tinha toda uma bagagem. Ele tinha todo um know-how. Ele era um homem importante, um político importante. Tinha poder dentro do Império Romano, tinha poder no exército romano, tinha poder na política, era um homem de muita influência. Paulo diz assim: irmãos, tudo isso aí, ó, eu considerei como estrume. Tudo isso aí eu larguei para trás, para descobrir a sublimidade, para descobrir o conhecimento, para ter o conhecimento de Cristo. Foi aí que ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. 11 anos, irmãos, orando e lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. E aí Deus mostrou o ministério de Paulo, que era apóstolo e pregador. Paulo disse que ele era apóstolo e pregador.
Depois de 11 anos, Deus mostrou para ele: Paulo, você é um apóstolo e você é um pregador. Como apóstolo, irmãos, ele ficou mais 11 anos viajando. As viagens missionárias de Paulo estão nesse segundo período de 11 anos. Ele começou a andar nas nações. Foi um missionário. O apóstolo é aquele que rompe os limites do seu país, aquele que rompe os limites da sua nação. O pastor de vocês é um apóstolo esses dias. Ele vai sair dessa nação para ir outra nação. Isso é apostolado. Aí Paulo fez isso por 11 anos, indo e pregando nas nações. Aí ele voltou, irmãos, e ficou 11 anos ensinando, escrevendo. Os últimos 11 anos da vida de Paulo, 60% dele, Paulo esteve preso, esteve na prisão. E foi nesses últimos 11 anos que Paulo escreveu 60% da doutrina da igreja. Foi nesses últimos 11 anos que Paulo escreveu mais de 65% do Novo Testamento, onde ele ensinava, onde ele pregava e recebia a revelação. E foi no final desses últimos 11 anos que ele disse assim: irmãos, eu completei a carreira, eu fiz tudo que Deus havia mandado eu fazer. Quantos querem obedecer a Deus aqui, irmãos? Veja o entendimento de Paulo. Quando Paulo se converte, quando Paulo recebe Jesus, Paulo não saiu fazendo, irmãos. Paulo se aquietou. Jesus se aquietou. Maria aquietou. A palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pastor, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Irmão, sabe qual é a maior necessidade nossa hoje? Não é dinheiro. A igreja brasileira é uma igreja rica, quem sabia disso? Graças a Deus por isso, ela está fazendo missões. Mas a maior necessidade nossa hoje não é dinheiro. A maior necessidade nossa hoje não é construir templo, irmãos. Hoje eu estou me tornando um adepto, da visão do pastor José. Não dá para colocar milhões em templos e ver a Somália morrer de fome. Isso não é o evangelho. A maior necessidade nossa hoje também não é conhecimento bíblico. Vocês podem me responder, irmãos. Tem alguma coisa que eu prego aqui, ou que o Stanley prega, ou que qualquer outra pessoa prega aqui, que é novidade para vocês? Tem nada que você prega hoje para a igreja que é novidade para ela, irmãos. A igreja conhece tudo. A igreja já ouviu tanto nesses últimos anos. Ouviu tanto que ela já está inventando. Tem um evangelho sendo colocado aí agora, irmão, não tem nada a ver com a palavra. Tem muitos pregadores no Brasil hoje que eu chamo de pregadores filósofos, que nem Bíblia usa. Nos Twitter, nas redes sociais, tem aqueles pregadores que fazem aquelas frases de efeitos, aquelas frases psicológicas, e arrastam multidões, porque já cansou, já ouviu de tudo. Eu me lembro quando eu converti, apareceu um cara ex-ator da Rede Globo, tal de Paulo de Tarso, dando um testemunho dele. Irmãos, esse homem arrastava multidões atrás dele. A igreja, sobre a volta de Jesus, quando eu converti, irmãos, o pastor Zé dava estudo sobre a volta de Jesus, a igreja tremia na cadeira. A igreja tremia na cadeira, de medo do arrebatamento. Eu me lembro que a primeira noite que ele falou sobre a volta de Jesus, irmãos, eu morava no final da cidade. Eu fui embora para casa, irmão, no medo de Jesus voltar naquela noite. Mas você fala da volta de Jesus hoje, a igreja? Tem gente que nem sabe que Jesus vai voltar. Nós encontramos uns pastores em São Paulo, no interior de São Paulo, 2 pastores de uma igreja de mais de 300 membros. Eles não sabiam que Jesus vai voltar. Foi o pastor Zé que abriu a Bíblia para ele e mostrou: Jesus vai voltar. Eles não sabiam sobre o arrebatamento. Mas a igreja hoje, irmãos, ela está experimentando de tudo. Mas uma só coisa, irmãos, é necessária para a igreja de hoje: aquietar-se aos pés de Jesus. Deixa eu terminar com isso. Pastor, e por que é tão difícil? Lá em Goiânia, irmãos,
Eu pastorei uma igreja de mais de 600 pessoas. Vocês podem acompanhar pelos vídeos. É raro uma pregação nossa nós não falar sobre oração. Isso desde 2003 que a gente bate oração. Sabe quantas pessoas nós temos lá orando? 80, 100. E não adianta também você fazer um candelabro de oração. Não adianta você fazer um quadro de oração e colocar o nome da igreja todo lá. Isso funciona por uns dias, porque aí eles ouvem a voz do homem e não a voz de Deus. Os que estão orando lá, irmão, é porque ouviu a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus nesses dias, irmãos, Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Porque tudo que nós estamos chamando de igreja tem nada a ver com igreja. Igreja, irmãos, é um povo que já entendeu que tudo já está pronto, tudo já está feito. A obra de Cristo foi perfeita. Eu recebi Jesus, sou nova criatura. Eu já sou curado, já sou liberto, eu sou livre. Eu tenho que fazer agora a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. Os maiores avivamentos, irmãos, aliás, todos os avivamentos, eles nasceram de um povo que orava. Qual é a maior nação do mundo hoje, irmãos? Pode falar sem medo. Quem é que já leu a história dos Estados Unidos? Sabe como que aquela nação nasceu? Nasceu com um grupo de pessoas orando. Um grupo que estava orando muito na Inglaterra e foram expulsos da Inglaterra. E saíram errantes no mundo e caíram lá naquele território. E lá eles oravam dia e noite. É a maior potência do mundo hoje. Qual é a maior igreja do mundo hoje, irmão? Igreja local? Coreia. O que a igreja da Coreia faz, irmãos? Ora. Um grupo de pastores, irmãos, alugaram um avião aqui no Brasil. 250 pastores foram para a Coreia. Chegou lá o Davi, põe um show, Davi um show, né? Recebeu eles lá numa sala. Aí um pastor brasileiro levantou a mão, queria fazer uma pergunta antes de começar a palestra dele. Aí o pastor brasileiro perguntou assim: qual que é o seu segredo? Aquele homem, irmão, ele tem uma igreja de 1,5 milhão de membros. É a população de Goiânia todinha. A ceia é servida por 70 mil diáconos. População dessa cidade, né? 70 mil diáconos para servir a ceia. Aí perguntaram para aquele homem assim: qual que é o seu segredo? Ele disse: o nosso segredo aqui é 3. Aí todos os pastores abriram o notebook para anotar, pegaram a caneta para anotar os 3 segredos dele. Ele disse: número 1, orar. Número 2, orar. Número 3, orar. Aí ele disse: nós somos um povo que ora. William Tyndale foi um homem do século XV para o século XVI, irmãos. Um homem que orava muito. Ele orava em cima da Bíblia. A Bíblia dele era toda manchada de lágrimas, porque ele orava tanto e ele chorava tanto que as páginas da Bíblia dele ficou toda amarelada de lágrimas. E ele cria tanto na palavra de Deus, irmãos. Ele tinha tanta fé na palavra que um dia ele disse assim para o vizinho dele: disse: se você crê na palavra de Deus, como está escrito nela, ele disse: ainda que você passe pelo fogo, você não se queima. Um belo dia, aquele homem ia passando na porta da casa de William Tyndale. Ele estava ali lendo a Bíblia com uma grande vela acesa do lado. Aí aquele homem entrou com a esposa dele, com os filhos dele, e disse: Tyndale, você disse para mim que se eu crer nas Escrituras, como está escrito, ainda que eu passe pelo fogo, eu não me queime. Eu não me queimo. Prova para mim, porque você crê nas Escrituras. Ele pegou esse dedo, irmãos, e colocou na Bíblia. Pegou esse outro dedo e colocou dentro do fogo. E começou a falar do amor de Deus para aquela família. 5 minutos depois, toda aquela família estava de joelho recebendo Jesus. Ele tirou o dedo do fogo, o seu dedo estava perfeito. Qual é a diferença da igreja do primeiro século para a igreja atual, irmãos? A diferença é 2. Quando Pedro e João estão entrando no templo para orar, ali tinha um homem aleijado, paralítico, ficava na porta pedindo esmola.
Aquele homem olhou para ele e disse assim, estendeu a mão, fez um gesto, esperando receber um dinheiro, uma esmola. Os apóstolos disseram assim, olha para nós. Irmãos, a igreja que ora, ela diz para a sociedade, olha para nós. Está cheio de pastor aí nos púlpitos falando assim, não olha para nós não, não olha para o homem não. Não, irmão, tem que olhar para nós. Nós temos que ter uma vida que as pessoas têm que olhar para nós. Diz, olha para nós. Aí eles disseram, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Pegou na mão daquele homem e disse, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou e entrou na igreja pulando e dando glória a Deus. Qual é a diferença, irmãos, da igreja do primeiro século para a igreja de hoje? É que a igreja de hoje, ela tem dinheiro, irmãos. A igreja brasileira é rica. Os pastores estão voando aí de jatinho. Foi colocado um prédio à venda lá perto do Ouvir e Crer, perto da nossa igreja lá, foi colocado um prédio à venda. Aí pediram 8 milhões no prédio. E aí foi um bafafá na cidade. É loucura, não vale 3, o cara quer 8. Uma igreja evangélica foi lá e pum, os 8 milhões. Foi uma das maiores FMs em Goiânia, foi colocada à venda. 2 milhões e meio. Quem comprou? Uma igreja evangélica, pagou à vista. Pum. A igreja tem dinheiro, irmãos. Eu preguei agora em Brasília. Uma igreja, irmãos, que tem um complexo. Eu preguei lá na chácara deles. É um oásis, literalmente. Preguei lá para umas 2.000 pessoas. Um ano retrasado. Aí, terminei de pregar, irmãos. Eu estava impressionado com a estrutura daquele lugar. No meio do mato. Gastou milhões naquele negócio. Eles usam uma vez por ano. Aí o pastor pegou na minha mão e falou, vem aqui que eu vou te mostrar um novo projeto. Eu falei, novo projeto? Ele é, nós vamos demolir tudo isso aqui. Irmãos, aí ele abriu um computador, uma maquete eletrônica, e aí ele começou a me mostrar o que eles iam fazer ali. Não vou nem falar para vocês, vocês vão escandalizar. Isso aqui é X milhões que vai gastar aqui, e X milhões já está no caixa. A igreja é rica. Porém, irmãos, os aleijados entram aleijado e volta aleijado. Os fracos vêm fraco e volta fraco. A igreja de hoje tem ouro e prata, mas não tem o poder. Estava falando com o pastor José essa semana, almocei com ele, fiquei com ele um tempo. Falei, pastor José, como que nós vamos para as nações só com dinheiro? Ele disse, é por isso, Geraldo, que eu acabei com o período da manhã lá na MCM de escritório. Fecha-se o escritório de manhã, todo mundo levanta cedo e nós vamos para o monte. E lá no monte, as coisas estão acontecendo. Você está sabendo que ele já recebeu o dinheiro da Somália? Precisava de R$1 milhão, irmãos, para construir um hospital na Somália. Lutou tanto por esse 1 milhão, quando decidiu ir orar, irmãos, Deus levantou um empresário lá no Mato Grosso, que tinha um projeto para gastar 6 milhões num templo. O Senhor mudou o coração daquele homem. Aquele homem chegou lá na MCM e disse, pode bancar o hospital, pode comprar o hospital que eu banco o hospital. Irmãos, se essa igreja, se nós decidirmos ir para os pés dele, nós vamos ver, irmãos, um avivamento no Brasil. Nós vamos ver essa cidade ser chacoalhada, irmãos. Nós vamos ver o prefeito dessa cidade entrar aqui chorando, arrependido dos seus pecados. Como aconteceu no Canadá. No Canadá a igreja resolveu orar, irmãos. Irmãos, a igreja do Canadá, havia tanto poder, que as pessoas colocavam os carros no estacionamento. E lá no estacionamento eles começavam a chorar dentro dos carros. Alguns abriam as portas do carro, saíam de dentro do carro, confessando os seus pecados em voz alta. Todo mundo ouvindo eles berrando e confessando os seus pecados. Sabe o que diz sobre o avivamento da Rua Azusa?
que eles vinham para a igreja, irmãos, de gatão. Eles vinham de 4. Era tanto poder que eles desciam do carro, eles caíam. Eles vinham se arrastando, eles entravam na igreja se arrastando. Tamanha era o poder de Deus. As reuniões não tinham definido quem ia pregar. Não era definido quem ia cantar um cântico. Eles se reuniam para orar. Aí aquele irmãozinho insignificante levantava e trazia uma palavra de Deus. Outro irmão pegava aqui um instrumento, tocava uma música. E a unção, irmãos, e a glória de Deus naquele lugar. Diz, sabe o que diz do avivamento da Rua Azusa? O mesmo que diz da igreja primitiva. A Bíblia diz que a igreja do primeiro século, irmãos, não havia entre eles nenhum doente. Quantos? Não havia entre eles nenhum necessitado. No avivamento da Rua Azusa, diz que não havia nenhum doente entre eles. Irmãos, quantos recebem essa palavra? Diga comigo, uma só coisa. Todos diga, uma só coisa. Ir para os pés de Jesus. Não tem mais nada a ser feito. Irmos para os pés dele. Ficar ali. Preocupa com mais nada não, irmãos. Você crê que Deus é suficiente para cuidar dos seus negócios? Quantos aqui crê? Você crê que Deus é suficiente para cuidar dos seus filhos? Eu disse para aquela irmã semana passada, eu disse, irmã, eu também já perdi noite de sono com meus filhos. Hoje eu não perco mais não. Melhor do que perder uma noite de sono é orar pelos meus filhos. Entregar eles na mão de Deus. Uma só coisa é necessário. Vamos terminar, diga comigo, tudo já está feito. Diga, Deus fez todas as coisas formosa no tempo dele. Diga, a nós cabe orar, ouvir ele, entender a vontade dele e entrar na vontade dele. Quando você entra na vontade de Deus, tudo acontece, irmãos. Amém? Diga comigo, quando eu entro na vontade de Deus, tudo acontece. O que você ainda não tem, irmãos, não é culpa de Deus. O que eu ainda não tenho, não é culpa de Deus, é culpa minha. Porque eu ainda não gerei na oração. Porque tudo é gerado na oração. Amém? Eu quero orar com os irmãos agora. Queridos, quem é que realmente está disposto a morrer? Morrer para a sua vontade, para entrar na vontade de Deus. Não é? Esse é um caminho. Esse caminho que eu estou trazendo aqui essa noite, irmãos, é um caminho espiritual. Porque a igreja é espiritual. Porque Deus é espiritual. Enquanto você está preocupado com a sua vontade, irmãos, Deus faz muito pouco. Mas quando você está preocupado com a vontade dele, se prepare para receber muito. Quem é que gosta de muito? Crente gosta de muito, né? Quem gosta de muito aqui? Eu descobri um caminho do muito, irmãos. Hoje eu tenho muito. Eu moro numa casa melhor do que eu pedi. Deus me deu um carro agora melhor do que eu pedi. Meu ministério hoje é muito melhor do que antes. Hoje eu tenho muito mais prazer no meu casamento. Hoje eu tenho muito mais prazer na igreja. Hoje eu sirvo a Deus com muito mais alegria do que antes. Tem gente que é o contrário, né? Quando ele é novo convertido, aquele fogo, passa o tempo, ele vira religioso. A obra de Deus vira uma canseira. Mas quando você fica aos pés dele, irmãos, tudo se renova. Renova mesmo, pastor. Enquanto o teclado vai tocando, volta de novo lá em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos terminar aqui. Olha o versículo 15, Eclesiastes 3:15, diz assim: o que já for, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou.
Quantos recebem essa palavra? Diga comigo, eu perdi tempo. Eu também perdi, irmãos. Mas Deus, diga, mas Deus vai renovar o que passou. Irmãos, vamos ter atitude hoje. Chega de perder tempo. Vamos para os pés dele. Quantos recebem essa palavra? Ele vai renovar o passado. Você perdeu, tomou prejuízo. Irmãos, eu já sofri prejuízo demais na minha vida cristã por não ter uma vida de oração. Mas Deus vai renovar, irmãos. Vai renovar o que se passou. E o que você perdeu vai ser recuperado na oração. Quando você recebe essa palavra, diga comigo, o que eu perdi vai ser recuperado na oração. Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Essa palavra queima dentro de mim, irmão. Uma só coisa. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a sua mão na posição de receber. Aleluia. Eu creio, irmãos, no efeito da palavra de Deus. Eu creio no efeito da palavra de Deus. Há um conformismo na igreja hoje, irmãos. O Brasil tem prosperado nesses últimos anos, mas nós estamos embriagados com a prosperidade, entregando-se ao ganhar dinheiro, comprar roupa nova, trocar de carro, de casa. Mas isso não tem nada a ver com a vontade de Deus muitas vezes. Isso é apenas resultado da bênção de Deus, mas não podemos buscar isso, irmãos. Coloque a sua mão na posição de receber, porque eu creio que é esse sentimento, não vou nem chamar de unção, mas esse sentimento que está nos pegando. Eu quero ser pegado por esse sentimento. Eu quero que Deus me pare mesmo na oração. Eu quero que esse sentimento te pegue também em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que isso te pegue, irmão. Que isso te constranja, que você não consiga mais. Irmãos, eu não estou conseguindo mais viver nesse mundo. Eu estou morrendo a cada dia eu morro. Eu quero falar como Paulo, a cada dia eu morro para fazer a vontade de Deus. Queridos, o Senhor está voltando e é tempo da igreja se aquietar, é tempo de oração. Você pegar a sua Bíblia, faça uma chave da igreja, vem para cá, o tempo que você puder, vem para cá, irmãos, e fica lá na sua casa, no seu quarto, procure um lugar, debaixo de uma árvore, lá na sua empresa, fecha lá o escritório, fica lá você e ele orando em línguas, se entregando ao Espírito Santo, gerando os recursos da sua empresa, os milagres. Oh, queridos, como eu tenho recebido nos últimos anos, por entender que essa vida de oração, irmãos, é uma só coisa necessária, uma só coisa necessária, a vida de oração. Aleluia, aleluia. Você não veio cá essa noite simplesmente por vir. Deus está te dizendo hoje, filho, filha, entregue-se a mim. Porque Deus faz, irmãos, quando você se prostra, quando você se rende, quando você fica ali, quando você se entrega, quando você desiste de lutar na sua força, porque a oração é lutar na força de Deus. Quando você ora, irmãos, as circunstâncias mudam. Oh, aleluia. Quando você se entrega, sem nenhuma reserva, sem querer direcionar Deus, sem querer colocar palavras na boca de Deus, simplesmente ali entregue, humilhado, orando ali, se entregando, ouvindo ele dizer, Deus, fala comigo, me ensina como fazer, como que eu faço isso, como que eu vou agir com a minha esposa, como que eu vou agir com o meu marido, como que eu vou agir com os meus filhos, com o meu pastor, como que eu vou agir com a minha ovelha. Oh, queridos, quando você fica lá, você aprende que tudo já está pronto, tudo já está feito. Aí você vai às nações e Deus te usa, aí você vai aos lugares e Deus te usa, porque tudo já está pronto, mas você primeiro gerou na oração o que está pronto lá vem quando nós oramos. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, eu quero que esse sentimento alcance o meu irmão, alcance a minha irmã, não por mim, não pelo fato de eu ter pregado, mas traga essa consciência espiritual. Senhor, traga essa unção, traga essa vida sobre este povo agora, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre cada pessoa que está aqui. Queridos, deixa a sua mão na posição de receber, que Deus vai derramar agora.
Deus vai derramar essa graça, é uma graça, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é uma graça, irmãos, é uma graça. De repente você vai perceber que você não está gostando mais da televisão, de repente você vai perceber que você não está gostando mais das fofocas do Facebook, de repente você vai perceber que você não está gostando mais da cama, mas você está gostando da presença dele, é dos pés dele, é de estar com ele. Aí você vai descobrir uma vida diferente, aí você vai ver esse mundo como você não vivesse, e aí você vai ver, irmãos, todo tipo de milagre acontecer. Oh, querido, eu tenho visto, eu sou prova disso, isso funciona, isso é vida de Deus, isso é palavra de Deus para você essa noite. É uma entrega hora após hora, é uma entrega ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe essa unção aí agora, recebe essa unção aí agora, recebe agora essa unção, recebe agora esse poder sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa graça está sendo derramada aqui essa noite em nome de Jesus. Querido, tudo já está pronto, tudo já está feito, Deus já fez todas as coisas. Fique lá, descanse, saia da ansiedade, saia da correria, depressão. Irmãos, crente com depressão, está acontecendo errado, irmãos. Eu quero ver a doença pegar um crente que vive nos pés de Jesus. Eu quero ver uma crise pegar uma pessoa que vive aos pés de Jesus. Eu quero ver um casamento ser destruído para aqueles que vivem aos pés de Jesus. Oh, queridos, essa é a chave de Deus esses dias para a igreja. Ficar aos pés do Senhor. Se renda. Você que quer essa noite uma mudança, se renda. Tudo já está feito, o início e o fim, tudo já está pronto, tudo já está realizado, tudo na sua vida já está feito na eternidade. Vá para os pés do Senhor só para você conhecer o que você tem, o que está pronto, o que está pronto para você. Talvez você hoje está aqui, servindo a Deus aqui, mas a vontade de Deus para você é lá na Índia, na África. Talvez você hoje é um simples cliente de banco, mas o Senhor te chamou para mover multidões, para pregar a palavra. Talvez você está aqui, é um cliente normal, mas você não sabe que você tem um dom de cura e que você vai entrar nos hospitais, vai curar pessoas. Talvez você está aqui e não sabe que Deus te deu um dom de contribuição e Ele vai prosperar os seus negócios de forma sobrenatural, porque tudo é dele. Então na entrega, quando você se entrega, as coisas acontecem. Aleluia, aleluia. Aqueles que querem, falem com Deus agora. Só aqueles que querem mergulhar nessa vida, porque Deus vai derramar uma medida de graça essa noite sobre nós. Deus vai derramar uma medida de graça sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos e adore a Deus, porque tudo já está pronto. Levante as tuas mãos e adore a Deus agora. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte. Eu declaro que Deus vai despertar o seu espírito. Oh, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada. Eu não vivo sem tua presença. Sem tua presença eu vou. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro a teus pés, a minha vida eu te consagro. Esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho. Tudo que sou, totalmente. Como eu te amo, como eu te quero.
as tuas mãos. Diga: Senhor, eu quero. Esse é o caminho, irmãos. Vamos terminar juntos antes de eu passar o microfone para o pastor Stanley. Levanta as tuas mãos. Aqueles que querem. Diga comigo: Senhor Jesus, derrama sobre mim esta graça de todos os dias estar aos teus pés para receber a revelação, o entendimento da vontade do Senhor para a minha vida, para que eu realize a vontade do Senhor e não a minha, no nome de Jesus. Quem recebe da glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós já